Bem, glória a Deus. Agora, o que eu disse que iria compartilhar com você? O espírito fundamental por trás da notável capacidade de seguir componentes espirituais que são consideravelmente difíceis de compreender. Estamos agora no capítulo 14 e, especificamente, vamos nos concentrar no versículo 1. Toda a congregação levantou a voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arom. E toda a congregação lhes disse: ó Deus, como gostaríamos de ter morrido no Egito. Versículo 3. Porque o Senhor nos trouxe a esta terrível terra somente para cairmos à espada? Eles disseram: vamos escolher um capitão, vamos voltar para o Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto em terra diante da assembleia dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que estavam entre os que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra e nó-la dará. Uma terra que mana leite e mel, somente não sejais rebeldes contra o Senhor, nem não temais o povo desta terra, pois eles são como pão para nós. Nós vamos devorá-los. A proteção deles se foi e o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a congregação falou em apedrejá-los. E a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação diante de todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? Até quando não crerão em mim? Por todos os sinais que lhes mostrei, eu os ferirei com uma peste e os deserdarei, e de ti farei uma nação maior. E Moisés disse: os egípcios ouvirão isso e pensarão que tu não pudeste tirá-los de lá. E eles contarão isso aos habitantes desta terra, pois ouviram que tu, Senhor, estás no meio deste povo e que tu, Senhor, foste visto face a face. E a tua nuvem paira sobre eles e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. Agora, se matares todo este povo de uma só vez, então as nações que ouviram falar da tua fama dirão: foi porque o Senhor não pôde levar este povo à terra que lhes prometeu sob juramento, por isso os matou no deserto. E agora suplico-te que o poder do meu Senhor se manifeste grandemente. Conforme disseste, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, perdoando a iniquidade, mas de modo algum inocentando o culpado, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia. E o Senhor disse: eu perdoei como pediste. Mas tão verdadeiramente como eu vivo, tudo ali será cheio da glória do Senhor. E porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto e me tentaram agora estas 10 vezes, Deus está contando 10 vezes. Você sabia que Deus conta as coisas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este é o número 10. Deus está em silêncio, mas Ele está presente lá, como se não dissesse nada, mas na verdade está por perto, observando atentamente e contando tudo. Que grande surpresa! Certamente eles não verão a terra prometida que eu jurei aos seus antepassados, aos seus pais. Nem qualquer um daqueles que me provocaram haverá. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve um espírito diferente e verdadeiramente perseverou em seguir-me com toda a sua devoção e inabalável fidelidade,
A ele eu farei entrar na terra prometida para onde foi, e a sua numerosa e abençoada descendência a possuirá como uma herança eterna e duradoura. Amém. Então aqui você vê que quando alguém é verdadeiramente capaz de seguir com grande afinco ou seguir completamente, é porque há um espírito que está realmente com essa pessoa. Olhe para isso. 1424 é um dos versículos da Bíblia que você deve lembrar. Versículo 1424, 14 e 24. Lembre-se de 14 e 24 e outros números. O capítulo mais infeliz da Bíblia é o de número 13. Foi quando eles então se rebelaram. É um capítulo muito infeliz na Bíblia. Então o capítulo 14 vem logo depois disso. E ele disse que, porque o meu servo Caleb possuía um espírito diferente e uma atitude distinta, e me seguiu de forma completa e inabalável, com total dedicação e lealdade em todos os seus caminhos. Seguir plenamente é o mesmo que seguir verdadeiramente de todo o coração, e seguir plenamente é causado pelo Espírito que está sempre ao seu redor, influenciando-o. Ele nem mesmo disse outro Espírito nele, mas com ele. Similarly, agora, pela minha própria experiência pessoal, você percebe que as pessoas seguem, mas não seguem você plenamente, de forma completa. E porque não seguem você plenamente, eles não alcançam certas coisas importantes, não recebem o maior prêmio que poderiam ter. Você se lembra de um dos capítulos que estudamos juntos, o capítulo 2, acho que era sobre as razões para seguir plenamente, não é mesmo? Você recebe o maior prêmio, e eu mostrei que o maior prêmio era capturar Saul e seus filhos. Então as pessoas, infelizmente, não recebem um troféu. Elas não recebem o maior e mais significativo prêmio que poderiam ter recebido, porque de fato não seguem plenamente. E isso é por causa de um espírito que está ao redor da pessoa, influenciando-a. É por isso que as pessoas não seguem plenamente. Então Deus está tentando te mostrar hoje à noite que você precisa ter um bom espírito. Cuidado com pessoas que não seguem plenamente. Se você me perguntasse quantos dos pastores que treinei me seguem plenamente, eu diria que é uma quantidade muito pequena, bem menos de 10%, sim. Me siga plenamente assim, diz o Salvador. Não que eu deva ser seguido. Quem sou eu? Mas os que dizem me seguir, na verdade, realmente não estão me seguindo. Seguem apenas pequenas partes e seções que cada um escolhe. Eu escolho isso, escolho aquilo. Eu sigo isso, escolho aquilo, sigo isso. E quando estão seguindo, é só até certo ponto. Você realmente entende do que estou falando aqui? Sim, eu acredito que sim. Então, é muito importante, é crucial, certo, para o nosso entendimento e para o que estamos discutindo. Que você decida com toda a sua convicção que não vai cair nos mesmos pecados dos seus pais. Seus pais são os pastores que já são pastores, mas nem é fácil ser como eles. Eu tenho que continuar equilibrando isso, sabe? Porque se você conseguir alcançar o que eles alcançaram, não é ruim, mas ao mesmo tempo você deve saber que todos nós ficamos aquém da glória de Deus. A grande maioria deles é verdadeiramente assim. Você não segue completamente. Sim. Se você pegar alguém como o respeitável bispo Ed ou o estimado bispo Sai, essas são pessoas muito mais experientes do que quase todos os outros aqui presentes. Eles me seguem de uma forma muito mais atenta e cuidadosa, mesmo sabendo muito mais sobre mim e todos os meus problemas e desafios. Eles conhecem todos os meus problemas na vida. Você não conhece meus problemas. Eles conhecem meu problema. Eles ainda estão tentando seguir alguém com problemas. Não é incrível? Não é fantástico mesmo?
Não é algo sobrenatural? Não é muito maravilhoso? Mas você vai ser verdadeiramente um seguidor de coração genuíno. A First Love Church vai ser conhecida por seguir de forma verdadeiramente dedicada. E é um espírito. É um espírito. Um espírito. Olha, até eu mesmo, enquanto caminhava por aqui, vindo em direção a este lugar e até mesmo ao entrar neste vasto e impressionante grande salão, eu só conseguia me lembrar vividamente daquela pequena e humilde sala de aula onde, com muita dedicação e esforço, começamos a nossa igreja, sabe? É uma memória muito forte e significativa para mim. E percebi que não é pouca coisa sair daquela sala de aula e chegar a este lugar. Não é de forma alguma uma jornada pequena, você entende? Então, pelo menos há algo concreto e substancial a ser seguido, o que é muito importante. Mas muitas pessoas, de fato, não gostariam de ser seguidores dedicados. Salmo 63, versículo 8. A minha alma te segue de perto e a tua poderosa destra me sustém. E não se trata de ministério em tempo integral. Nunca pense em tempo integral, entende? Não pense em ser pago. Nunca pensei nisso. Estou no ministério em tempo integral desde que estava no ensino médio. Sim, estou no ministério em tempo integral. Não há nenhum aspecto de mim que tenha desaparecido mais porque trabalho na igreja. Não. E por isso fiquei animado quando ouvi o bispo falando sobre 1976, quando ele nem estava no ministério. Mas ele fez aquela aliança com Deus. Ele não tinha visão de fazer nada, até mesmo a África, como ele disse, com tantas igrejas por lá, ele disse: eu não tinha visão para a África. Tudo era que eu serviria a Deus, isso era o mais importante. Não penso em ser pago. Não é isso que quem realmente quer que as pessoas paguem, quer que alguém pague de forma alguma. Queremos que menos pessoas paguem. Toda a organização está tentando ter menos pessoas para pagar. Nós não somos loucos. Estamos falando sobre servir a Deus em tudo, em cada aspecto de nossas vidas, em cada momento, 100% de dedicação total e completa. Very simple. Agora, se esse espírito estiver em você, não importa onde você trabalhe, eles gostarão de você. E isso é exatamente o que Caleb tem, porque ele possuía um outro espírito diferente. Não importa onde você trabalhe, você vai mais alto no trabalho. Sim. Não importa como você pode trabalhar em qualquer lugar secular, seja lá o que for, se você tiver este. É um espírito. Acredite na Bíblia. É um espírito. Assim como muitos pecados são frequentemente induzidos por espíritos malignos e um bom comportamento é induzido por um certo espírito. Ele disse: Caleb, meu servo, teve outro espírito e me seguiu fielmente. Completamente. Então, se você realmente possui esse espírito, o espírito de ser capaz de seguir as coisas de forma completa e com dedicação, você certamente se sai muito bem. Você executa suas tarefas de maneira excelente. Sim, você se destaca e prospera em tudo o que faz. Se você se sair bem financeiramente, alcançando uma boa estabilidade, as pessoas certamente gostarão de você. Você também se sai bem no casamento, construindo uma relação sólida. Sim, ele me seguiu completamente em todos os aspectos. Ele tem outro espírito com ele, um espírito diferente e notável. Com ele agora. Às vezes, quando estou lidando com pessoas que não seguem totalmente as instruções, às vezes sinto que estou lidando com um verdadeiro demônio. É verdade, veja, qualquer pessoa que já teve alguém trabalhando para você e você pede para essa pessoa fazer algo e ela não te segue completamente, ela se torna como uma espécie de montanha de confusão.
Se você já trabalhou com pessoas, você vê que essa pessoa se torna um objeto de confusão. Ele é como um obstáculo. Embora trabalhe para você, ele se torna como um diabo na sua vida. Só porque ele não te segue completamente. Sim, pequeno. Ou... E porque as pessoas não te seguem completamente. Eu já passei por isso. Por causa disso, aprendi a me levantar, como a Bíblia diz em Isaías, porque não havia um ajudante para me auxiliar. Minha própria mão me trouxe salvação. Minha própria mão me trouxe salvação. Sim, minha própria mão me trouxe salvação. Aprendi a lutar e fazer muitas coisas sozinho. Por isso, arquitetos, por exemplo, raramente você me vê trabalhando com um arquiteto. Eles se tornam montanhas de confusão. Sim, eles se tornam verdadeiras montanhas de obstáculos intransponíveis para tudo aquilo que você realmente quer fazer. E além disso, eles também não sabem absolutamente nada. Sim, eles deveriam vir para que possamos conversar um pouco mais detalhadamente depois do culto, não é mesmo? Se você não vier, sabe, você realmente perderá algo de valor inestimável de todo o acampamento. Eu não sei o que exatamente você vai ouvir no acampamento amanhã e nos outros dias que se seguirão. No entanto, esta coisa em particular que estou compartilhando agora é a mensagem principal e mais crucial. É precisamente isso que faria uma diferença significativa e diferenciaria você de todos os outros, se você realmente a absorver e aplicar em sua vida. Vamos supor que estamos aqui por 3 dias, vezes 24, dá quantas horas? 72. Se eu estiver falando por você, peço que escolha 1 hora de todo o acampamento. Esta é a hora. Gosto do que estou falando. Agora o tópico. Sim, é exatamente isso que realmente faz você ser diferente. Vamos pegar missionários, pastores, vocês os enviam e eles vão. Poucos realmente seguem você. O que você diz completamente é a verdade. Ufa. Quer dizer, é simplesmente incrível. Alguns. É surpreendente. Eu sei que é surpreendente porque não é como se eles estivessem fazendo algo por mim. Se eles se saírem bem, eles estarão lá. Você. Talvez eu vá até lá. Talvez eu nunca chegue lá. É para você. Você tem uma igreja. Sua igreja está funcionando, sua vida está acontecendo. Você está se tornando uma torre no ministério, mas eles não seguirão isso. Você diz para fazer isso como se a pessoa não soubesse o que está dizendo. Sim, é incrível. E é a mesma coisa. Os filhos que não se saem bem são aqueles que não seguem seus pais integralmente. Não seguem seus pais integralmente. Não seguem seus pastores integralmente. É esse tipo de criança. Você o vê, ele é diferente. Sim, outro espírito é um espírito. São demônios, criaturas malignas. Demônios que fazem você desprezar profundamente seu próprio pai. Sim, é isso mesmo. Seja um pai físico ou um pai espiritual, eles são demônios, realmente. Sim, eles são de fato. Então, de todas as coisas que estou compartilhando com vocês, isso é crucial para mim. Você pode ligar para a Amabu e perguntar se o que estou dizendo é verdade ou não. Por que eu iria querer? O que mais eu quero? Quando você me pergunta que bênção eu quero, sabe, se você me perguntar qual bênção eu quero, a bênção que eu quero. E Salmo 1:1, 2 Salmos 1:2, versículo 1. Abençoe o homem que teme ao Senhor e se deleita em seus mandamentos. Sua semente. Versículo 2. Sua semente será poderosa sobre a terra. É um desejo profundo que minha semente espiritual, meus amados filhos e filhas no ministério, sejam verdadeiramente poderosos e influentes na terra. É somente nisso que estou genuinamente interessado e focado. E a geração dos retos será abençoada. Ou outra versão diz que uma geração inteira será abençoada. Riquezas e bens estarão em sua casa. Sim. E a sua justiça permanece para sempre.
Então, meus amigos, o que estou tentando dizer é que sua semente será poderosa ali. Eu já sou poderoso. Se ser poderoso é o que estamos fazendo, eu já sou poderoso. Eu já sou poderoso. No domingo, eu estava na igreja First Love. Tenho milhares de pessoas. À noite, fui a Kadesh House, um grupo diferente de pessoas. E lá também havia milhares. É o meu próprio lugar que estou buscando para ser verdadeiramente poderoso. A sua descendência será muito poderosa na terra. E veja bem, não tenho absolutamente nada para compartilhar com você, além do que eu realmente sei, ou algo que funcionou perfeitamente para mim. Isso é o que eu posso dizer a você neste momento. Então só posso te dizer para seguir o que eu sei. Eu não tenho nada novo. Quero dizer, eu faço isso ou aquilo. O que eu vi e o que eu vivenciei é o que eu estou dizendo para você seguir por causa do que funcionou. Para mim está certo. Então só posso deixar você seguir o que eu sei. Mas é isso que as pessoas não seguem. Sim, yes. Ou você não entendeu completamente? Sim. O Conselho de Igrejas da Etiópia se reuniu e veio como uma delegação para me ver e participar. Entrega-te, santo. Sim. Fala. Espere. Não faça isso. Eu vou mostrar para você ver. Bem, estou tentando lhe mostrar algo e falo como um completo idiota para que talvez você perceba que deve seguir algo importante, né? Qual conselho veio até você para pedir alguma coisa, algum detalhe específico ou alguma orientação? Algum conselho se reuniu para a deliberação? Ontem, em outro país, nós os conhecemos muito bem, as maiores igrejas da igreja cristã, que são verdadeiramente grandiosas. Milhares de pessoas vieram e nos ligaram. Estamos hospedando. Nós somos pagos. Estamos pagando por tudo. Venha, queremos que na igreja você tenha o seu. Você está pregando da manhã até a noite. Estamos hospedando todas as igrejas da cidade. Sim, aquele lugar teve um custo. Custou milhares de euros. Não se trata de eu ter algo ou fazer algo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se deleita em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa. É a descendência. Eu quero ser poderoso. Não eu. Eu tenho mais de 50 anos. O ministério vai dos 25 aos 50. Depois disso, é tempo extra e tentar fazer com que outras sementes se tornem poderosas. Sim. Quando não tenho uma semente realmente poderosa, não fico feliz. Sim. Então, a chave mestra e fundamental para se tornar verdadeiramente poderoso é seguir, pois, de fato, apenas 2 adultos conseguiram sobreviver a essa provação. Deus deu uma doença para todos. Eram cerca de 2 milhões. O povo que veio do Egito, Israel, 2 milhões. Todos acima de 20 anos foram eliminados. Apenas 2 pessoas não ficaram doentes. Apenas 2 pessoas não foram internadas e só 2 sobreviveram. Não tiveram câncer, não pegaram essa doença, não foram picadas por cobras, não sofreram acidentes, não foram chutadas por um cavalo, envenenadas, seja o que for. Todos eles de forma sobrenatural. Caleb não teve nenhuma dessas doenças. E Josué também não teve nenhuma dessas doenças. Não é impressionante? E por causa desse espírito notável que ele possuía, você tem um espírito muito melhor. Diga a alguém que tem um espírito verdadeiramente seguidor de coração. Tente seguir com atenção.
Ontem, ou talvez 2 dias atrás, meu irmão estava me dizendo o seguinte: estou ouvindo o reverendo Kenneth Hagin. Eu disse, sério? Ele disse que sim. Ele disse, a semelhança com as costas, com as costas, com as costas, com as costas, com as costas. Mova-se, mova-se, mova-se. Ele disse que a semelhança entre sua pregação e a de Kenneth Hagin é incrível. Era isso que ele estava me dizendo. Ele disse a semelhança. Ele disse que quando você se veste, ele está falando sobre algo. Não sei do que ele está falando, mas se você ouvir, verá que no ponto jazz, ele está falando sobre algo. Sim. Ele disse, é incrível. Sim. Você está verdadeiramente comigo? Então, seguir com total e completo afinco não é simplesmente apenas uma teoria. É uma realidade concreta e inegável. É uma realidade. Este campus, há um campus assim em Tulsa. Sim? Tenho alguns americanos aqui. Eles podem dizer se é verdade ou não. Você já viu um campus como esse? Microfones? Sim. B. Você estava lá? Eu lá. Eu estive com você mais de uma vez. Mais de uma vez. Onde? Tulsa. Tulsa, Oklahoma. Um campus. É um campus grande, mas, se me permite dizer, não é tão grande quanto. Não tão grande quanto isso. Porque as crianças devem fazer algo melhor. A semente será o quê? Poderoso. É isso? Similar. Sem desculpas. Você sabe, na África, em Gana, você sabe, pessoas. Nosso povo. Recursos. Você notou alguma semelhança entre eles? De muitas grandes semelhanças. Muitas semelhanças. Conte-nos suas semelhanças. Estamos todos atentos. Vocês são todos ouvidos. Você se transformou em... Certo, quero dizer, uma das coisas mais fáceis de notar é que todos os prédios naquele campus têm. Eles são parecidos. Eles têm o mesmo tipo de cobertura. Uau! Sim, e então eles têm uma grande escola bíblica que é realmente abrangente. E perto da escola bíblica há albergues lá. Albergues, sim. Muitos livros, de fato, livros que foram escritos por Kenneth Hagin. E você notará que os tamanhos dos livros de Kenneth Hagin são, de certa forma, bastante semelhantes aos dos livros do papai. Quer dizer, se você olhar o livro dele, eu realmente não sei como isso aconteceu, mas é como se os tamanhos fossem bem parecidos, de verdade. Sim. Eu sou um maio de coração, um coração muito grande. Eu não sou o original. Posso não ser original. Aqueles que são originais devem ser originais. Não sou rico agora, não sou rico agora. Aqueles que são originais. B. O original pode significar que não sou origuês. Agora serei o primeiro a lhe contar, e não estou dizendo que vou lhe contar com antecedência. Não venho com nada original. Sente-se. Dizendo, você terminou. Me ajude a ajudar? Tulsa City. Não, quero dizer, mesmo se você olhar os livros, os importantes e principais destaques das escrituras ali presentes, e também, você sabe, o que está escrito... Destaque escrituras... Sim. Ele escreve as escrituras em negrito. Gosto livros. Sim, nos livros dele. Mesma coisa. Não sou original. Quando comecei a escrever livro, trouxe o livro do Kenneth Hagin. Coloquei, este aqui, faça exatamente assim. Você está vendo este aqui?
Façam vocês que são verdadeiramente originais nas coisas. Você pode estar lá e ser realmente original. Eu não. Não há nada de original em mim. Eu fico até feliz quando você consegue ver a semelhança. Sinto que conquistei algo. É isso que eu estou tentando fazer. Então, se você notar alguma semelhança, é isso que me deixa feliz. Não é que vocês me pegaram. Não, pode ser que eu não seja original. Muita gente diz para ser original. Deus te fez. Você não é uma cópia de nada. Então, eu sou o primeiro, o número 1, que é assim, que não é original. Você estava dizendo que o homem está falando que... E nós também já participamos de seminários bíblicos de inverno, e sabe, assim como vocês têm o Easy ou o Desse totalmente, é a mesma coisa. Pastores de todos os lugares vêm, se inscrevem, e então ele ministra, outras pessoas também ministram. Ele é o principal ministro, e outras pessoas também vêm ministrar. A Bíblia é 7. É só ele, mas o outro tem mais alguns elementos semelhantes, assim também, que são bastante parecidos. No seminário bíblico de inverno, ninguém fala. Marilyn Hickey estava explicando que ela vem de Winterbath, pois é o único a falar. Ele não gosta do que outras pessoas falam. Sim, ela me explicou a diferença porque eles tinham uma conferência ministerial e eram diferentes. A Bíblia do Inverno. É esse mesmo. Sim, eles vieram para conhecer outras pessoas e para falar sobre o inverno que se aproxima. B diz que ele é o único que realmente fala. É por isso que ela sempre vem. Sim, tudo de manhã, após a noite, tudo, absolutamente tudo, de fato, completamente. Você é realmente original. Aqui é o original mesmo? Esses caras são realmente originais de verdade. Ele diz que Caleb tinha um outro espírito com ele. Sim, e me acompanhou de forma completamente, totalmente e de verdade. Então, seguindo em frente, você tem mais algum ponto ou é só isso por agora? E iniciou ministérios em todos os estados e em muitos outros países. Quero dizer, eles não se chamam exatamente assim. Nem todos se chamam Rima, mas há muitos missionários dedicados que atribuem seu treinamento e formação a ele em todo o mundo. sim, como eu. Sim. Posso te copiar? Porque eu não estou fazendo nenhuma prova. Terminei de fazer as provas que copiei. Eu copio. Sim, eu copio livremente. E vejo que é bom sem copiar. Só que você deveria me impedir de ver. Mas se eu vejo algo, é precisamente por essa razão que estou me movendo com grande rapidez. Sim, é exatamente por isso que estou agindo de forma muito ágil e sem hesitação. Sim, eu copiarei o que devo copiar. Quem eu escolho? Minha justa e verdadeiramente bem-sucedida pregação.
minha justa e verdadeiramente bem-sucedida pregação. Percebi que existiam muitas maneiras diferentes e variadas de pregar a palavra de Deus. Mas quando eu preguei o estilo de pregação de Kenneth Hagin, que era tão poderoso e impactante, todo mundo parecia olhar com uma atenção renovada e profunda. Uau! Isso é, eu notei isso. Eu disse que um deles parece estar funcionando perfeitamente. Vou seguir em frente com esse, que me parece a melhor opção. Sentem-se, por favor, todos vocês. O grande e muito significativo erro é apenas seguir de forma realmente incompleta. Veja bem, se você está seguindo algo de forma completa e totalmente, na verdade você não segue de maneira alguma. Quando estou escalando uma montanha íngreme e desafiadora, e de repente você chega a um grande lago de águas profundas que precisa atravessar nadando para continuar o percurso. Você usa as técnicas e equipamentos de escalada para tentar nadar através daquele lago, não é mesmo? Porque na jornada eu posso ter atravessado uma montanha, nadado por um lago, nadado por um rio, construído uma ponte sobre um riacho, consertado o meu TW, feito tantas coisas na minha jornada. Agora você começou sua jornada e chegou a um lugar onde precisa construir uma pequena ponte sobre o rio. E você chegou a um lugar onde precisa nadar e, infelizmente, não sabe nadar. Então você começa a escalar montanhas quando há uma grande quantidade de água bem na sua frente para nadar. É exatamente isso que as pessoas estão fazendo. Você copia alguém que está na fase de escalar uma montanha. Porque o que eu costumava pregar para construir uma igreja não é o que eu estou pregando agora. Talvez agora algumas coisas sejam iguais, mas outras são um pouco diferentes. Então você precisa descobrir isso. Ok, o que ele fez quando estava na fase de atravessando o rio para que eu vá atrás dessas coisas? O que ele vestia? O que ele fazia? Sim. Sabe, meu filho me contou. Eu não sabia que ele tinha percebido isso. Mas houve uma época em que eu queria liderar o louvor. Então eu tinha meu próprio treino. Eu tinha meu próprio livro. Fiquei surpreso que ele lembrava do livro. Sim. Eu tinha um livro azul, um livro do Mickey Mouse. E eu tinha todos os meus, eu costumava valorizar muito isso. Eu costumava perguntar a ele se as palavras estavam certas. Eu não tinha cantores. Eu não tinha ninguém para cantar. Eu estava praticando. Então você realmente quer ter um cantor quando na verdade deveria ser o cantor? Você ainda nem chegou ao ponto em que alguém vai cantar uma música e você já está começando a fazer bobagem. Vá direto ao trabalho e comece a aprender as músicas. Você quer ter o seu próprio carro, mesmo quando ainda não chegou ao estágio de verdadeiramente possuir um carro de fato. Você quer que seus filhos estudem na Universidade Oral Roberts. Você realmente quer viver em uma cidade onde, no momento em que Deus me chamou e eu estava diligentemente tentando obedecê-lo, eu estava de fato no Keno, um lugar de jogos de azar? Isso foi. Tudo era Keno. Foi exatamente isso que não. Esse era verdadeiramente o meu destino, finalmente, realmente. Foi isso que Deus me deu. This is Keno. E eu estava feliz em Keono. Eu tenho sido feliz em todos os lugares que Deus, em sua infinita bondade, me deu. Na maioria dos lugares, eu fiquei tão feliz que Deus teve que me tirar a força desses lugares para me mover de lá. Sim, de fato.
Eu nunca teria realmente saído de Kigono se nós não tivéssemos tido a grave crise que tivemos por lá. Porque para mim, uma vez que Deus está em um lugar, esse lugar é bom. Deus deve estar lá. Então o lugar é bom. Se Deus não está lá, eu não gosto do lugar. Mas alguns de vocês não estão acompanhando. É difícil para vocês. É América ou nada. Canadá ou nada, de forma alguma. Capital ou nada ou nada. Então vocês não estão seguindo de verdade, realmente? Sim, então sigam de verdade, por favor. Eu nunca trabalhei por dinheiro. E eu não gosto de relacionamentos que envolvem dinheiro. Tipo, eu quero que você esteja perto de mim. Então eu te dou todo o meu relacionamento. Próximo, trabalho, família, espiritual. Não tem relação com dinheiro. Não tem ninguém por perto. Pela graça de Deus, quem é assim por causa de dinheiro? Não, eu não gosto desse tipo de pessoa. E se o dinheiro acabar? E se o dinheiro diminuir? Eu não tenho. Mesmo em um relacionamento, eu nunca dei dinheiro para minha amada. Ou a gente não se relacionava dessa forma. Não, eu tenho que comprar isso para você, tem que comprar aquilo ou gastar esse dinheiro. Um relacionamento em que você realmente tem que dar dinheiro para a pessoa gostar de você, ou para a pessoa ver que você é uma pessoa poderosa. Não é uma pessoa certa. Mostre essa pessoa no banco de dados e arrume outro relacionamento. Como alguém pode realmente te amar por causa de dinheiro? Então você acha que eu amaria os filhos do primeiro amor? Você sabe, o bispo Saak era dizer... Deixa eu te contar uma coisa. Não conte a ninguém. O bispo Saak estava dizendo algo esta tarde. Ele disse que quando chegou aqui para o acampamento foi uma surpresa. Não havia nenhum carro no estacionamento. Mas na semana passada ele veio aqui. O povo de Cádiz era um deles. Um dos serviços que realizavam era um acampamento. O estacionamento estava todo cheio, sim, tipo, gente de Deus. Sim, um dos serviços deles, esse também acabou de sair agora. Pensei que não havia nenhum carro, porque realmente não há carro. Os carros são algumas pessoas que estão fazendo algum trabalho e outras coisas. Todo o meu povo não tem caça. Mas veja bem, no futuro, quando as pessoas virem que estou completamente cercado por indivíduos multimilionários, elas podem, de fato, ficar com uma certa inveja e então perguntarão: por que exatamente você contrata essas pessoas? Por que você consegue atrair e ter essas pessoas que são verdadeiras sementes poderosas e influentes? Porque meu relacionamento, o amor pelas pessoas que Deus realmente me deu, não se baseia apenas em algo que elas simplesmente tenham. Então, se você está seguindo, siga bem e não vá atrás das coisas, porque sabe que esse tem dinheiro, aquele vende vergalhões de ferro, aquele pode me dar isso, aquele outro. Isso no futuro vai ser assim, não é? Então, se você está seguindo este raciocínio, siga-o muito bem, de verdade, com toda a sua atenção e dedicação. Não estou tentando ser poderoso, quero que minha semente seja poderosa. Eu já tenho um carro, quero que minha semente tenha um passe. Eu já tenho uma igreja e igrejas. Quero que minha semente tenha igrejas. Eu já sou convidado. Eu nem consigo mais aceitar.
Quero que a minha semente seja sempre convidada. Fico muito, muito feliz quando vejo que a minha semente está sendo convidada para diversos eventos. Você será convidado para todos os lugares, absolutamente todos os lugares, sem exceção. Então, o principal é seguir plenamente. Então, pergunte a si mesmo o que você está seguindo. Quando a pessoa estava nadando, você estava escalando montanhas. Escalar montanhas é muito diferente de nadar. Esse é um dos maiores, o Benin que eu gosto de vídeos, e sabe? Eu realmente gosto muito. Eu tenho muito Benin, mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Não conheço absolutamente ninguém que tenha mais vídeos e registros de Benin do que eu. Sim, os que eu realmente amo, os que eu verdadeiramente aprecio, não são quando ele está em sua plena grandeza, mas sim quando ele está em sua humilde pequenez. Porque, de fato, eu me vejo completamente ali. Esse é o que eu consigo me identificar. Sim. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Alguém diz que usa 1,8 milhão em certo momento, 1,8 milhão de dólares a cada 5 dias. Esse é o dinheiro que ele gasta. 1 milhão e 800 mil dólares a cada 5 dias. Segunda, terça e quarta-feira. Eu tenho que me comparar não com isso, mas sim com algo que está em um nível completamente diferente. Sim, você compreendeu perfeitamente o que eu quis dizer. É exatamente isso que eu estava tentando explicar. Alguns de vocês, aqui no campus, mencionam que possuem uma secretária, um assistente pessoal e um auxiliar. As pessoas te chamam carinhosamente de papai e você prontamente responde quando te chamam por esse apelido, demonstrando uma conexão especial e um papel de liderança ou cuidado. Você chama as pessoas de Senhor quando te chamam de papai. Eu me lembro exatamente, quase na semana, quando as pessoas começaram a me chamar de pai ou de um pai. Sim, eu lembro disso. Não sei a data, mas lembro da época e da primeira vez que aconteceu em uma semana. Várias pessoas me disseram a mesma coisa. Uma das primeiras pessoas foi o profeta Cra. Ele disse: não quero chamá-lo de bispo, acho que é um bispo. Sim, ele disse: quero te chamar de papai ou algo assim, porque isso define melhor o meu relacionamento com você. Então eu não quero. Eu disse: não sei, faça como preferir. Naquela mesma semana, cerca de 2 ou 3 pessoas. E a partir daquele momento as pessoas começaram a me chamar. Mas antes disso, por anos, eles nem sequer me viam realmente como um pai. Eles me viam como pastor, bispo, seja lá o que for. Mas veja, ser pai é realmente outra coisa, é algo espiritual também. Quando eu disse, meu pai também. Mas houve um tempo, um período bastante notável, em que você, como alguém muito conhecido e respeitado no campus universitário, já era carinhosamente chamado de quê? Papai? E você responde e diz: sim, meu querido filho. Sim, meu filho. Feliz Dia dos Pais. Você está recebendo. Feliz Dia das Mães. Você está recebendo isso. Eles te chamam de mamãe. Gálatas capítulo 6 diz claramente que quando as pessoas te pedirem dados ou informações, a sua resposta deve ser: por favor, pergunte ao meu assistente, que está apto a fornecer o que for necessário. Você tem 5 membros.
Então eu vejo o meu assistente, estou ocupado. Sente-se, sente-se. Ouça, não vamos ficar aqui por muito tempo, mas eu quero que você decida que vai ser um seguidor verdadeiramente dedicado, com um bom espírito e uma atitude positiva. Todo o espírito está te deixando esta noite. Você vê, é algo profundamente espiritual. Sim, é uma experiência verdadeiramente espiritual, que transcende o material e o mundano. Agora você pode estar muito próximo de alguém. E até mesmo os defeitos, as imperfeições da pessoa que você admira. O que eu quero dizer com admirar? Tipo, você admira, olha para alguém e pensa, mesmo com este problema, com esta dificuldade, veja o que ele consegue fazer. Quanto mais você, que talvez tenha ainda mais problemas e desafios. Então deixe seus olhos enxergarem bem para que você siga bem. Agora, onde está o McDonald's? Você se lembra que estava no campus, mas não aprendeu muito da primeira vez? Venha nos contar, veja, conte para o pessoal. Sim, eu estive realmente aqui por 3 anos, acho que 2 anos, e eu fui à biblioteca e depois voltei. Então, 3 anos, eu estava aqui para aprender muitas coisas importantes, mas não as aproveitei completamente porque realmente não achava que era exatamente isso que eu precisava. Eu achava que precisava de alguma outra coisa. Eu precisava ir para missões. Então, eu estava aqui. Quer dizer, nós começamos. Eu estava aqui praticamente quando a maioria dos prédios estava começando a surgir. Então tive a oportunidade de ver os Dos de Onanka-Anka, irmãos. que costumava aqui, Sim, no edifício inacabado pequeno. sim, no edifício inacabado. Sim. Então quer dizer, eu realmente deveria ter aprendido isso, mas essa ideia nem sequer estava presente na minha cabeça naquele momento. E então, eu acho que um dia você estava fazendo algumas perguntas bastante importantes e eu percebi que, quer dizer, eu realmente não tinha todas essas respostas completas para te dar naquele momento. Sim. Então eu acho que uma das coisas que você realmente precisa... Estava aqui quando estávamos construindo este prédio, não é mesmo? Sim, sim, eu estava aqui. Eu estava aqui. Você nos viu construindo isso. Você me via vindo todos os dias. Toda hora. Eu nem entendia. Não, quero dizer, essa é a verdade. Não é que o bispo Dade esteja me forçando a dizer algo. Não, mas essa é a verdade. A verdadeira verdade. Eu não entendia nada. Isso nem passava pela minha cabeça. É tipo missões. É isso. Todos esses prédios são uma fronteira. Quero dizer... Então, os trabalhadores ao seu redor movimentando. Sim, se movimentando. Quero dizer, às vezes até ajudávamos, olhávamos para isso. Mas nenhuma pergunta. Você não faz nenhuma pergunta. O que estamos fazendo? O que é isso? Sim, sabe disso. Ok, este é um grande salão. Similar. Mas eu nunca fiz nenhuma pergunta sobre a construção. O quê? O que eu estava realmente fazendo? Nunca talvez me tornei um supervisor ou até mesmo cavei, fiz parte do trabalho. Mas não, quero dizer, tenho algumas perguntas. Não, isso não faz parte. Quero dizer, eu não sei, mas eu realmente não pensava sobre isso.
Então você foi para onde te mandaram da primeira vez? Eu sou da Libéria. Então, quando você foi para lá, o que você viu? Bem, realmente na Libéria. Eu não tive a oportunidade de ficar lá por muito tempo. Eu acho que foi muito por causa da situação do Ebola. Então eu realmente não... Comecei. Sim, teria começado. Eu não acho que isso realmente teria me ajudado. Especialmente na área de construção, procurando um terreno e tudo mais. Eu teria tido problemas. Problemas sérios. Mas agradeço a Deus por ter voltado. Então, eu acho que a situação do Ebola, de fato, realmente me salvou a mim. Então, quando você voltou. Então, você veio o segundo. Quando voltei pela segunda vez, ainda não entendia completamente as coisas, porque, quando voltei, pensei que iria embora muito rapidamente. Quero dizer, mais uma vez, era exatamente isso que eu estava pensando sobre as missões, sobre o meu propósito. O que é tudo isso? Sim, tudo é como se fosse uma fronteira. O que é isso? Estamos indo em missões. O que realmente está construindo isso? Sim, então, eu acho que o ponto de virada crucial foi quando eu não estava tão feliz com algo e te enviei uma mensagem sobre isso. E foi exatamente aí que ficou muito claro para você que todas essas coisas importantes que você não sabe, você deveria perguntar na próxima reunião. E então eu percebi que eu estava completamente perdido e, na verdade, não estava sozinho. Muitas outras pessoas também estavam perdidas. Ele percebeu que outros estavam perdidos. Quero dizer, não sabiam o propósito. Dizer o principal. Foi então que percebi. Passei a entender o propósito. O objetivo de vir aqui era aprender a construir. Foi nesse momento. Depois de um período de 3 anos, foi exatamente nesse momento que eu soube e compreendi o verdadeiro propósito de estar aqui neste lugar. Eu não sabia disso, mas agradeço muito a Deus grandemente por esta maravilhosa oportunidade. Ele me deu uma nova chance de estar no primeiro site ao vivo. E eu aprendi tanto mesmo, quero dizer, mais uma vez, dessa vez comecei a pensar, bem, o que realmente importa. Então, agora que você está no campo, Similar. está te ajudando? Sim, está realmente me ajudando. Quero dizer, a minha mentalidade sobre todo o processo de construção. Não é apenas procurar um terreno e simplesmente construir. É algo bem diferente e muito mais complexo. Não é como se você tivesse que me forçar a procurar. Eu entendo que isso é realmente muito importante para o ministério, para a permanência e a continuidade do ministério. É muito importante. Como pastor, você precisa... Se você quer permanência no seu ministério, você precisa ter um prédio, um terreno. É importante. Não é como eu acho que, na maioria das vezes, temos. É como se estivéssemos sendo forçados a procurar um terreno. Então, até a forma como você vai procurar o terreno, você não pensa sobre isso. É como, procura pela ela. Então, a motivação. Então, até mesmo as perguntas certas. Eu estava fazendo as perguntas certas. Comecei a fazer as perguntas certas sobre o terreno, perguntando para muitas outras pessoas, perguntando para elas, ok, isso... Mas no começo realmente não teria sido assim, por causa do propósito muito importante. As minhas missões, de novo, e as minhas missões também, é como se eu não soubesse que essa parte estava realmente envolvida nisso. Parte das missões. É como, isso é exatamente o que você realmente precisa. Como você me vê indo e vindo? Estamos tentando construir algo. No que você estava pensando? O que você acha que eu estava fazendo? Que você, como eu disse, eu realmente não pensei nisso de forma alguma. Quer dizer, tudo bem, é como se fosse um projeto pessoal seu, algo que você está desenvolvendo e dedicando seu tempo e esforço. Você está fazendo isso. Mas eu também não sabia exatamente como me encaixar de forma alguma.
É tipo, ok, é isso. Isso é você. Isso é. É tipo, é para isso mesmo. É para nós, sim. Realmente, isto. Bispo, ok. Ele está vindo para verificar essa coisa. Sim, mas eu não aprendi. O que é aquilo? Quero dizer, realmente, missões mesmo. Talvez uma grande e merecida salva de palmas para o McDonald's, por favor, por todo o seu trabalho duro. Talvez esta seja uma grande lição. Sim, porque ele também se formou em qual escola? O CC. UDS. Sim, sabe, ele também é um graduado notável, distinto e altamente respeitado da escola. Mas a questão fundamental é como exatamente as coisas são feitas, implementadas e realizadas na prática. Como as coisas são alcançadas. Você vê como está acontecendo diante de você. O processo pelo qual isso acontece nem te impressiona ou chama sua atenção. Você nem sabe, nem se importa. Sim, como as pessoas se reúnem, como as coisas são construídas, como o dinheiro chega, como ele é usado, como ele é guardado, como se evita que ele seja perdido. Como as coisas são realizadas. Estamos sentados aqui assistindo isso. E quando ele disse isso, mas Caleb tem outra coisa porque ele me seguiu plenamente. Plenamente significa em todas as diferentes áreas onde há algo a ser seguido. Mas é como se às vezes você sentisse isso, que também é um dos erros que as pessoas leigas cometem. Elas pensam que ministérios são apenas PVCI, mas há mais no ministério do que PVCI. Se você realmente se aprofunda no ministério, o PVCI se torna... Ele simplesmente vai para um canto. Vai para um canto e outras coisas se tornam muito importantes. Você vai para uma cidade como aquela para onde ele foi enviado. Para onde você foi enviado inicialmente? Bana. Sim, essa é a cidade natal de Charles Taylor, de onde ele iniciou sua guerra. Não há luz alguma ali. Não há eletricidade alguma lá, de forma alguma. Sem eletricidade. Então não haverá água potável e haverá cobras venenosas e muitas outras coisas perigosas. Sem dinheiro, sem empregos, as pessoas colocaram fossas sépticas escuras e as encheram de armas. As armas que eles usavam para lutar. Quando dizem entregar suas armas, eles enterraram as armas em fossas sépticas e outros lugares nas cidades, esperando o próximo, seja lá o que for, para ir lá, pegar e começar a lutar. É por isso que eles estavam decapitando pessoas. E há pessoas lá, sem emprego, sem vida. E você é enviado para lá. Olha, você vai precisar de muitas e diversas coisas para acompanhar muitas e diversas coisas. Então, a cidade de Bana se torna seu coleeno pessoal. Sim, e você está completamente sem um tostão. Não tem absolutamente nenhum dinheiro. Assim como eu estava sem dores, sem dinheiro. É isso que estou dizendo, que você está assistindo algo, mas não consegue acompanhar porque acha que não diz respeito a você. Mas diz respeito a você porque você está acompanhando algo e está seguindo alguém. É por isso que estou dizendo que você precisa ver que há muitas coisas para aprender e para seguir. Caso contrário, basta seguir a PEPAT. Você não conhece todos esses outros aspectos e, infelizmente, veja quantos somos. Não podemos ter o privilégio de todos vocês virem acompanhar o homem de Deus passo a passo, todos os dias de sua vida, por tantos anos. Não será possível. Você tem que observar de longe e ver o que pode obter daquilo que Deus lhe mostrará por meio da humildade. Sim, nem todo mundo terá a oportunidade de fazer tantas coisas. Sim. Então, se você está por perto, é realmente muito importante que você decida isso agora, de fato. Então, por favor, olha, há mais em tudo isso do que aparenta. Porque você está em um ministério que, como se diz, ele estava aqui, nós estávamos cavando isso. Eles estavam dormindo ali lá embaixo. Ah, isso era construção. Tudo o que estamos desfrutando agora era projeto. Está só terminando. Ainda tem trabalho acontecendo. Sim, mas você tem que aprender aqui mesmo. Você está vendo como as pessoas prosperam de verdade, como se constrói, como se trabalha duro, como se supervisiona pessoas, como se previne de perder dinheiro. Mas você não sabe, não é mesmo?
Então, o que estou dizendo é que precisamos seguir e aprender a ver que há mais. Sabe, você deve ler nas entrelinhas quando estiver ouvindo uma pregação. Tente enxergar mais do que está sendo dito. Quero dizer, quando ouço as pessoas pregarem, eu sei que há mais coisas do que aquilo que elas estão dizendo. Isso aqui significa isso. Porque você não pode dizer tudo quando está pregando. Você só tem que dizer uma parte. Mesmo que queira dizer algumas coisas, você não vai dizer. Há coisas que eu não vou dizer até morrer. Não vou dizer nem se eu estiver morrendo. Não vou dizer, vou levar comigo. Sim. E não precisa estar em um livro. Então você deve olhar atentamente para Moisés, o grande líder. Veja, Moisés é o fundador de Israel, primeiro presidente, escritor de leis que são usadas em todo o mundo hoje como base para as leis da maioria dos países. Um profeta ensinando e pregando a palavra de Deus. Quero dizer, não sei o que mais. Um juiz, um pastor de ovelhas, um homem de oração e fé. Quero dizer, ele é tudo isso. Então é fundamental seguir o exemplo de Moisés, assim como Josué seguiu fielmente Moisés em sua jornada. Quero dizer, ele tinha que ser assim. Ele tinha que ser, veja, para segui-lo, ele precisava ter uma certa mentalidade. Porque quando Moisés subiu ao monte, ele só levou Josué. E ele nem estava no tabernáculo. Era Josué quem ficava com ele o tempo todo. Ele não se incomodava com a presença de Josué, como alguns de vocês cuja presença é antagônica. Aceite isso. Amém só. Então, estou realmente muito feliz que o McDonald's esteja dando isso, como você chama isso, porque você pode ver claramente que a mente dele não está funcionando completamente corretamente. Ser enviado em uma missão basicamente para falhar. E é por isso que as pessoas vão em missão e você não ouve muito sobre muitas delas, infelizmente. Sassá, pegar, qual o nome dele? Ficar de pé, Apache. Em qual escola você estudou? UCC. Sim, nós o enviamos para a UCC. Tela If I Had aqui. Se eu tivesse uma tela aqui, mostraria a vocês fotos do prédio da sua igreja e do seu imponente prédio de escritórios. Isso é construção. Recentemente eles tiveram algumas notícias em Moçambique. Eles disseram que o cristianismo está passando por uma revolução em Moçambique. E na vanguarda dessa revolução está ele. Eles colocaram uma foto dele e outra foto. Similar. Recentemente, o presidente do país organizou um jantar muito especial. Sim, ele realmente organizou um jantar especial. E ele foi chamado pelo gabinete do presidente para comparecer ao jantar. Menino pequeno, eu o enviei. Menino pequeno. Eu o enviei para Moçambique, que é um dos países mais pobres do mundo. Um lugar com muitas necessidades e desafios e onde a pobreza é generalizada. Sim. Mas quando você realmente vê alguém construindo algo, trabalhando arduamente, seguindo verdadeiramente o coração, um seguidor fiel de coração. Então, você sabe que estou prestes a lançar um livro muito importante sobre diversos casos. Quando você vir este livro, quero que veja a parte detalhada sobre a maldição de Noé. E você verá que o que Noé disse a Cam teve um impacto profundo e duradouro que afetou significativamente o povo negro ao longo da história. Similar. Não conseguimos construir. Quando você olha para nós, não conseguimos construir. Não conseguimos criar raízes, não conseguimos construir casas, não conseguimos fazer escolas. Tantas coisas que não conseguimos fazer, é muito selvagem. Isso realmente nos afetou. E se você também não pensar nisso no ministério, verá que isso vai te afetar. Você não sabe que isso está te afetando. É por isso que às vezes eu construo com zelo. Porque um servo normalmente não constrói uma casa. E um servo não é assim. Tipo, vamos supor que o empregado tem um filho.
esse menino provavelmente não vai construir esta casa. Isso é maravilhoso para ele. Você está ouvindo? Então, irmãos e irmãs, quero que vocês saibam que realmente precisam se esforçar muito e com dedicação. Não apenas em uma área. Ele faz cruzadas. Ele faz cruzadas. Ele faz muitos milagres, prega a palavra, organiza pastores e apresenta novos livros. Ele prega, ele viaja bastante, ele tem uma grande igreja, ele tem várias filiais. Ele envia missionários para a Gana. Missionários. Ele envia estudantes de teologia. Ele abriu filiais nas principais cidades. É por fazer o primeiro amor, seja lá o que você realmente saiba, é totalmente real, é absolutamente real, verdadeiramente. Seguindo como? E isso é uma verdade inegável. Sim. Bispo Edepo, uma das pessoas que ele diz que está seguindo é Kenneth Coand. Sim. Então, um dia ele estava andando no seu hangar. O hangar é um lugar onde ele guarda seu avião. Ele disse, este lugar parece o hangar de Kenneth Copeland, onde ele guarda seus jatos. Sim, ele disse que para ele parece exatamente igual. Sim, sim. Ele disse que quer que o ministério dele seja como o de Hagin. Mas ele é um seguidor de coração de Hagin. Ele disse. Sim, disse que ninguém jamais pode falar nada de ruim sobre Ken Hagin na presença dele quando ele está presente. Sim, ele disse que estava sentado na conferência e Ken Hagin estava falando. E ele disse, eu quero ser como esse homem. Eu quero ser assim, como ele prega. Eu quero ser assim. Sim, ele disse que enquanto pregava, ele estava simplesmente se transformando. Deus deu isso a ele. É isso. Ele disse que está clamando, que está carregando o manto de Hagin. Sim, ele está carregando isso. Ele é quem carrega o manto de Hagin hoje. E é uma responsabilidade muito grande e importante que ele assume com grande dedicação e fé. Sim, as pessoas que estão indo bem, é a mesma coisa. Ele disse que quando queria que a igreja dele crescesse, pegou os livros do IO, tirou cópias e distribuiu para todos os membros. Todo mundo estuda e vem para uma reunião para ver o que estamos perdendo, o que não estamos fazendo. Estudem e tragam todas as anotações detalhadas, e eles passaram por tudo. Como seguidores verdadeiramente dedicados, vamos ver o que realmente não estamos fazendo, o que estamos perdendo de fato. Sim, o que estamos perdendo. Tiraram cópias do livro para todo mundo, todos os pastores, e então estudamos juntos. Todos nós compartilhamos o que vimos. O que estamos perdendo. O que não estamos fazendo. Nossa igreja para crescer. Sim, Said deve ter dito que encher a igreja foi o maior desafio quando nos mudamos para aquele novo lugar. Mas fracassar e sentir isso 2 vezes foi ainda mais fantástico. Agora eles estão sentindo isso 4 vezes. Uau! Você vê que as pessoas estão seguindo as coisas com afinco. Eles estão começando a ver o que estou perdendo. Pergunte a alguém o que está faltando. O que estou perdendo? O que está faltando? O que estou perdendo? Sim, o que é que eu estou perdendo, afinal? Caleb tinha outro espírito, ele seguia com total determinação. O que estou perdendo? Sim, eu. Um dos meus principais pais espirituais é Rejoiner. Estou sempre lendo os livros dele.
sublinhando, sublinhando de novo e relendo cuidadosamente. Eu declarei que o livro você nunca consegue terminar. Eu declarei para o livro que você nunca pode ser terminado. Eu vou ler você. Eu vou ler você. Eu disse o que vou ler. Você nunca consegue terminar. Você nunca poderá terminar comigo porque isso me machuca. Você nunca poderá de fato terminar comigo. Estou acompanhando com atenção. Então, o que está faltando? A maioria de nós está deixando passar grandes lacunas em nossos seguidores. Grandes lacunas. Grandes lacunas. Tampas enormes. Veja, quando eu era jovem, eu disse a ele que realmente admirava a maneira como você orava e que estava realmente tentando aprender. Então alguém zombou, então pedi aos padrinhos coreanos que rezassem como vocês rezam. Então eles tentam, mas você sabe, nós não conseguimos orar. Nós realmente não sabemos. Então o pastor me disse, este homem, ele disse que acorda pontualmente às 2 da manhã, troca o seu pijama. A maioria de nós nem sequer usa pijama, mas ele cuidadosamente troca o seu pijama e veste o seu terno. Ou seja lá o que for que ele habitualmente usa para sair e vai para outro lugar, como se fosse para o seu trabalho, para encontrar Deus em casa às 2 da manhã e orar por um período de 4 horas. O que está faltando, afinal? O que está me faltando? Você entende? É aí que suas palavras têm poder espiritual. Mas você pode vir. Se você for ao Young Career, ele simplesmente vai apenas pegar uma mensagem. Ele vai pregar sobre oração ou vai pregar sobre a 4ª dimensão. É sobre isso que ele sempre prega. É sempre a mesma coisa, muito repetitivo e previsível. Toda vez é a mesma coisa. Sempre é a mesma coisa. Ele nem lê a Bíblia. Só coloca a Bíblia ali, começa a falar, depois ora e assim vai. O que está faltando? Pergunte ao seu vizinho. O que está realmente faltando, hein? Porque o que você está realmente vendo é apenas a pequena pontinha de um imenso e vasto iceberg. Sim. E se você conseguir pegar o resto das coisas e simplesmente segui-las, é tudo o que precisa fazer. É isso mesmo. Você vai chegar lá. Olhe ao redor e veja, de uma sala de aula sem nada, sem ninguém e sem nenhum membro. Olhe só onde estamos agora, em 72 países. Este aqui é um exemplar das belas Seychelles. Este outro veio de Sierra Leone, que é a Serra Leoa. Este veio do Chad. Este veio da Costa do Marfim. Vejo alguém da Nigéria. Consigo ver outro da Nigéria. Este veio da Califórnia. Este item veio diretamente de Moçambique. Mas cadê a Jamaica, por favor? Sim, essa é a Jamaica. Acabou de chegar da Jamaica. Chamei meus filhos do acampamento distante. Poderoso, dizem eles, será poderoso e imponente, com uma força inegável e uma presença marcante. Eu não pergunto se eles realmente têm dinheiro. Eu apenas digo, venha, e eles vêm. Você também virá, com certeza. Salmo 1:2, versículo 1. Bem-aventurado é o homem que ama o Senhor e tem um grande prazer em seus mandamentos. Sua semente será poderosa no ar e a geração dos retos será abençoada. E o terceiro verso, ainda mais fantástico. Riqueza e riquezas estarão em sua casa. Riqueza e riquezas. Riquezas, muitas riquezas. Digas a alguém que há grandes e valiosas riquezas escondidas em sua casa. Tudo
bem, realmente. Agora, eu não sei exatamente se você está conseguindo tirar algum tipo de conhecimento, uma lição valiosa ou algum benefício disso. O espírito de seguir o coração. Vamos pegar alguns pontos importantes e continuar a nossa discussão amanhã com mais detalhes. O espírito de seguir o coração é o espírito de obediência. Quando você tem um espírito de obediência, você se comporta de uma maneira particular. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. E ele vos vivificou, a vós que estáveis completamente mortos nas vossas transgressões e nos vossos pecados, nos quais em tempos passados vós costumáveis andar. Vocês andaram segundo o curso deste mundo presente, segundo o príncipe da autoridade do ar, daquele espírito que agora opera poderosamente nos filhos da desobediência e da rebelião. Veja, a desobediência é causada por um espírito que está ativamente operando nas pessoas que não seguem as coisas completamente. Um espírito de não obedecer é o espírito que atua no mundo. A causa deste mundo é não obedecer a Deus. E isso é causado por um espírito. É causado por quê? É causado por quê? Por um espírito. Por que isso está realmente acontecendo? Um espírito maligno está causando tudo isso de fato. Hoje você está completamente e verdadeiramente livre. Olhe e veja com toda a sua atenção. Pegue o seu McDonald's. É um espírito maligno que o seguia de perto, como um cachorro o seguindo fielmente e constantemente. É por isso que ele está trabalhando no campus. Algo muito grande está acontecendo. Até eu, sabe, um dia eu estava apenas deitado no campus, no meu quarto, e o Espírito Santo simplesmente sussurrou para mim. Repare, porque às vezes é preciso perceber que um campus está surgindo ao seu redor. Eu me lembro claramente do dia em que o Espírito Santo disse: repare, o campus está surgindo ali. E eu disse: ei, eu não tinha percebido. Achava que estava apenas fazendo um projeto. Mas é como se a unção estivesse trazendo a mesma coisa que estava sobre o seu pai. A mesma graça para construir um campus para o ministério, não uma universidade para o ministério. E aqui está esse jovem, ele está vendo toda a situação acontecer bem diante dos seus próprios olhos. Mas ele realmente não sabe por que isso o incomoda tanto. Enquanto isso, é justamente isso que mais se destaca de forma significativa. É isso o mais importante de tudo? Porque isso é o mais importante, afinal de contas. Porque, quero dizer, você tem um excelente e inspirador exemplo de, alguém que começou praticamente do nada, com recursos limitados, e então você realmente anda por aí, e sua mente simplesmente entra em uma missão, uma jornada de descoberta e propósito. O que você vai fazer a respeito disso? Quais serão seus próximos passos para alcançar seus objetivos? O que eu vou realizar? Porque as coisas que você precisa ir fazer lá são justamente o que está sendo feito aqui e você não consegue ver. Então, quando você chegar à missão, fico me perguntando o que você vai fazer. E todos aqueles que vão chegar, todos aqueles que virão aqui no futuro, eles virão para um lugar que está totalmente, 100% completo. É só chegar e andar por aí como se tivesse vindo do céu e simplesmente pousado aqui. Eles não sabem como sofremos para construir um lugar, quantas cobras matamos aqui como se fossem dragões. Eles não sabem de nada, eles só vêm e andam por aí. Mas você está aqui enquanto tudo está acontecendo. Mas não te impressiona que, uau, isso é algo grandioso que está sendo feito. Está sendo feito de uma maneira específica. A maioria dos altos executivos ganeses não vai ao canteiro de obras, ou você não sabia disso? Sim, eles ficam no escritório, recebem as faturas, assinam, carimbam e pronto. E nunca sabem o que realmente está acontecendo? Sim,
Corta a fita, por favor, e declara inaugurado. Incrível. Sim, então você pode. Quando voltei da UC, quando terminei a escola, tive a grande e valiosa oportunidade de trabalhar no escritório do bispo. Naquela época, ele me pediu para ser o vigário da igreja. É um trabalho realmente muito difícil, mas é uma das coisas pelas quais eu acho que agradeço profundamente e sinceramente ao bispo. O que é um vigário? Eles não conhecem vigário. O que você realmente faz se for um vigário? Seu trabalho é garantir que a catedral esteja adequadamente limpa, as portas estejam corretamente trancadas, as luzes acesas e desligadas. E é basicamente como a manutenção geral da propriedade. Tudo, as instalações, todas as chaves ficam sob sua responsabilidade ali. Você tem que garantir as ofertas, quero dizer, é um combo. E você não tem tempo para dormir porque todas as chaves da igreja estão com você. Então, enquanto você está lá, alguém chega para uma vigília a noite toda. Ele te chama para ir abrir. Quando ele termina, você tem que ir fechar. E eu percebi que foi uma experiência realmente boa, porque, quero dizer, quando você volta da universidade, está acostumado a pregar como uma missão importante mesmo. Mas você percebe que quando você realmente chega lá, são as coisas difíceis que você aprendeu e que farão você sobreviver naquele lugar. Sim. Sim. Então há um espírito. Desobediência é um espírito. Desobediência é um espírito. Então é melhor vocês verificarem se alguns de vocês têm esse espírito de casa. Seu pai diz que isso você não faz. Seu pai diz que você não é mau. Meu pai disse que eu deveria ser médico. Doutor, eu não tinha interesse em ser médico. Não tenho nenhum médico em mente. Não há nada como médico na minha cabeça. Ele disse que deveria ser médico. Terminei, consegui. Ainda estou no ministério, sem desobedecê-lo. Ainda estou no ministério. Desobedecer a ele sem receber uma maldição severa, sem ser considerado uma criança culpada e sem carregar o peso da transgressão. Estou no ministério. Similar. Número 3. Como? Quantos números você tem? Número 2. O espírito de obediência é o espírito de humildade. Filipenses 2:6. O qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E foi feito semelhante aos homens e achado na forma de homem. Ele se humilhou profundamente e se tornou completamente obediente. Ele se humilhou verdadeiramente e se tornou obediente até a morte. Ele se humilhou e se tornou obediente de coração. O orgulho é o que diz para você: você já fez isso e faz aquilo, mas você não precisa fazer tudo. Então apenas espere. O orgulho diz que isso não te diz respeito. Isso está abaixo de você. Isso está fora do seu alcance. Ele se humilhou profundamente e se tornou completamente obediente. Eu acredito firmemente que, para muitos dos pastores a quem cuidadosamente enviei, impus as mãos com oração sincera, orei por eles e os enviei para o ministério. É o espírito de orgulho persistente que não os deixa seguir plenamente os caminhos do Senhor. Sim, é isso que eu penso. Talvez eu não tenha dito isso, mas quando vi o versículo, eu disse que é verdade. Ele se humilhou e se tornou obediente. Por que você está no local? Por que você não aprende as coisas? Por que você não aprende mais coisas? Por que você não é humilde e aprende? Por que você não é humilde e segue plenamente o que está sendo ensinado? Por que você não segue humildemente as coisas que não estão sendo ensinadas, mas que você pode ver que estão sendo feitas? Por que você não segue plenamente?
Sabe, às vezes eu menciono Aidas cantando, mas na verdade já trabalhei com muitos e muitos outros cantores talentosos. Sim, já trabalhei com uma grande variedade de cantores e muitos desses cantores, infelizmente, eles simplesmente não querem obedecer às instruções que lhes são dadas. Eles não querem obedecer às instruções. Se você quiser, trabalhe com cantores, músicos, não querem seguir instruções, sentem que sabem música. Muitos cantores acham, sentem que se conhecem e que são músicos por mérito próprio. E você observa e vê que muitos músicos realmente não tem muita coisa acontecendo. Tem muito barulho e fumaça, sabe? Estou falando de coisas cristãs especificamente, apenas de coisas cristãs em geral. Poucas pessoas podem dizer que se tornaram como o querido Shezek. É verdade. E você vai notar que muitos dos músicos, até mesmo em nosso país, que se tornaram famosos, mesmo a música deles ainda é das melhores. Filhas do Glorious Jesus e as irmãs Tego. Elas estavam sob a humilde e dedicada tutela de um pastor. Um pastor talentoso escrevia as músicas para elas, mostrava-lhes o que deveriam cantar e as ajudava em tudo. Até hoje, essas são consideradas algumas das melhores músicas já criadas. Verdade ou não é verdade? Nós não somos todos ganeses. Mesmo que você não seja ganês, sabe do que estou falando? Sim. As pessoas acham que sabem. Então, quando você pergunta de qual igreja você vai? Bem, eu visito vários lugares às vezes por causa de convites e do ministério. Por causa do ministério, sabe, nós vamos de um lugar para outro, seja onde for. Eles não conseguem realmente ficar sob uma liderança, serem verdadeiramente humildes, obedecer, fazer isso, fazer aquilo, cantar isso. Eles se acham grandes. Eles se acham grandes. Sim, tenho certeza de que o bispo Johnny e o bispo Oko, se estiverem aqui amanhã, vão contar para vocês. Quando eles vieram da faculdade, eles se achavam muito grandes e importantes, porque eram os líderes proeminentes do coral intelectual, o renomado coral intelectual da instituição. Então, quando você realmente dá músicas para eles, é como se fosse, sabe, essa é a música do bispo, a canção do bispo. Você conhece aquelas músicas antigas da Estrada do Calvário dele? Sim, aquelas músicas antigas da Estrada do Calvário dele. Simplesmente não significava nada. Ele se tornou nada. Ele se humilhou e se tornou completamente obediente. Isso também acabou com o meu dom, infelizmente. Eu parei com a música. Sim. Depois, quando encontrei alguém, então comecei a me reanimar. Todo ministério fica num platô em certo ponto, sabia? Simplesmente estagna. Chega a um ponto plano e até que alguém te ajude, permanece nesse nível. Não vai além disso. Todo ministério chega a esse platô a partir de certo ponto. E são outras pessoas que te ajudam. É isso que faz o seu ministério funcionar. Você está aí? Ele se humilhou e se tornou verdadeiramente obediente. Vocês não são humildes, jovens. Veja, Satanás é o pai dos filhos do orgulho, e essa natureza pecaminosa está em todos nós. Nós não queremos, mesmo quando eu digo algo como eu não sou original, entende? É como uma declaração antissatânica. É um choque. É um choque para alguém. Você ainda não entende isso, não é mesmo? Alguém disse, eu não sou original, eu sou apenas uma cópia. Sim, você nunca ouve isso em nenhum lugar. Sim, é como você pode não ser... Como você pode ser uma cópia de... E eu digo que não sou original. Eu não sou de forma alguma original. Se você realmente busca originalidade, ser verdadeiramente original, então eu definitivamente não sou essa pessoa. Sim. E mesmo que, por uma hipótese, Kenneth Hagin fosse uma mulher,
eu a copiaria fielmente e me tornaria uma versão masculina mestiça dela, com todas as suas características e qualidades. Humilhe-se e seja obediente, sempre e em tudo. Esse é um problema quando há algumas igrejas que não estão na luz, pois querem vir e ser adotadas. Elas querem vir e ser adotadas. A maioria delas é orgulhosa demais. Então agora não adotamos mais ninguém. Qualquer pessoa que venha, eles nunca vão te adotar. Por causa do orgulho de... Porque às vezes as pessoas estão com dificuldades financeiras e querem ajuda. Mas quando você quer ajuda financeira, também precisa organizar suas coisas financeiramente, porque você tem feito as coisas de um certo jeito que te levou à dificuldade. Assim que você dá a primeira instrução sobre o que fazer para não ficar endividado e não ter problemas financeiros. Essa é a primeira coisa. Eles não querem ouvir isso de jeito nenhum. Antes que você perceba, já estão ofendidos com você. Sim. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu lhes digo com toda a sinceridade e convicção: obedecer plenamente é um espírito de profunda humildade. Moisés disse que devemos ir, Deus disse que devemos ir. Nós vamos. Você vê, o que estou dizendo parece automático, mas é justamente nesse ponto que tudo muda. Se, digamos, todos os milhares de nós que estamos aqui esta noite, se apenas 7 fizerem o que é certo, é nesse ponto que esses 7 que farão o certo irão para a esquerda. E então os milhares de outros que não farão irão para a direita, apenas com base nessa única coisa, nesse ponto específico, que eles não te seguirão completamente. Porque todo mundo aqui está seguindo. Se você não estivesse, não teria vindo aqui. Você está seguindo, mas ainda não me seguiu completamente. É aí que estará a diferença. É justamente aí que estará a diferença. Isso vem do orgulho. As pessoas estão sendo... Veja, o orgulho é um espírito maligno. Novamente você percebe a natureza espiritual da fé, porque a maioria das pessoas orgulhosas não tem nada. É como se não houvesse nem mesmo uma razão natural para o orgulho. Por exemplo, pegue um jovem como você. O que te faria ser orgulhoso no seu estado atual? Mas você vê que se pergunta, o que você tem? O que você conquistou? O que você realizou? É isso que mostra a natureza espiritual do orgulho. Uma pessoa que não tem mais de 20 membros, alguém que não tem nada em seu nome, mesmo assim você não quer seguir completamente, mesmo assim você não quer fazer as coisas, isso mostra o quão espiritual é o orgulho. Então não há base. Se, digamos, também algo grandioso estivesse acontecendo, você entenderia o motivo do problema. Não há nada em você neste caso. Isso mostra claramente que o pecado sempre tem espíritos demoníacos por trás, seja a luxúria, seja o orgulho. Tudo isso são de fato demônios, espíritos sedutores, eu te digo com toda a certeza. Então, se você está seguindo, decida seguir por completo. E a razão pela qual não seguimos completamente é que você olha superficialmente para um livro e sente que já o conhece. É por isso que eu disse. Eu falo sobre ir fundo. Eu disse o livro que está escrito. Eu te digo, como até mesmo o que o Bispo Pu estava explicando ontem, só de estudar a música para vir e cantar a música, fez com que ele percebesse o quão profunda a música é e as coisas que foram escritas. Ele me contou sobre o arranjo e como ele traçava desde as obras de Paulo até as obras de outros apóstolos, para Paulo para isso, depois para Adão. Eu sou Justin. Depois para perguntar aí para o nosso inquilino. Ele estava apenas seguindo a sequência, eu acho. É essa música Obrigações? Sim, sim. Ele disse que estava passando e disse, uau, mas veja, você ouve e... Mas no dia em que você começa a memorizar e percebe que agora está indo mais fundo, é aí que você percebe que está se aprofundando em algo. Então, livros, mea shirk, lealdade. Na verdade, você não sabe. Você vai se surpreender que é superficial nessas coisas até começar a se aprofundar. Você vê que não é que você está indo fundo nisso. Este é o momento da separação. Este é o cruzamento. Todos os funcionários que eu tenho são em tempo integral. Meus funcionários que trabalham para mim em tempo integral estão divididos em 2 grupos.
Metade de um lado, metade do outro não seguem, eles ficam pela metade. Eles não me obedecem, não seguem o que eu digo, não fazem o que eu quero. E então tem o outro grupo que faz. O grupo que me segue faz exatamente o que eu quero. Agora eles são um grupo menor. Eu os utilizo para tudo, esse tipo de pessoa. Veja, a mesma pessoa está construindo um muro. Na próxima vez ele encruzada. Na próxima vez envio plantar igreja. Na próxima vez que envio, uso pessoas para tudo. Os outros, eles não me seguem completamente. É o que eu tenho visto. E este ministério não é um ministério pequeno. Então eu devo saber de algo. Sim. E é por isso que você vê a natureza espiritual do orgulho. Porque vocês são pessoas que realmente não têm absolutamente nada, não possuem nada de valor, não conquistaram absolutamente nada de significativo, nunca construíram uma igreja, nunca foram convidados para pregar em lugar nenhum, nunca foram verdadeiramente honrados em nenhum lugar no ministério. E mesmo assim, não fazem, nem sequer olham mais de perto e dizem, uma grande pessoa chegou. Vamos estudar, vamos olhar para Soul. Vamos aprender, como quando o Bonk estava. Veja como eu queria ver. Minha esposa até ria de mim com algumas pessoas. Então você quer ver o Bonk? Eu disse, eu quero vê-lo. Eu quero muito vê-lo. E no dia exato em que ele estaria presente lá, eu fui à conferência e fiz questão de ir sentar bem perto dele. Eu disse que era exatamente ali que ele viria, com certeza. Eu estava lá cedo. Eu disse para minha esposa, sabe, eu vou agora. E eu me sentei lá. E assim como eu havia previsto e antecipado, eu estava lá, presente, quando a porta se abriu. E lá vem o Bonk caminhando. E eu me levantei. Então, olá, por favor, sente-se aqui. Sente-se aqui? Ele sentou aqui. Eu mostrei a ele onde sentar quando ele se sentou ali. Eu também sentei aqui. Foi isso. Ter 30 minutos, 10 minutos, ou até mesmo apenas 5. Eu aprendi tantas coisas valiosas. Eu nunca o tirei de vista, mantendo-o sempre sob minha atenção, até o momento em que ele foi levado embora. Mesmo quando ele estava indo, eu previ quando as pessoas o cercaram na pó. Ele disse, esta é sua última mensagem. Ele disse, esta é minha última mensagem. As pessoas vieram e o cercaram. E eu realmente previ que ele voltaria. Eu fui para o outro lado. Assim que ele se moveu, coloquei minha mão em volta dele assim. E eu caminho com ele. Coloquei minha mão em volta dele. Eu andei com ele. Vamos. E eu o levei para o elevador. Sim, eu mesmo. Quando entramos no elevador, ele olhou para mim. Ele disse, você é um médico. Eu disse que sim, porque ele estava fraco. Você vê algo grandioso. É por isso que eu disse que a natureza espiritual do orgulho é que você não é absolutamente nada. E o seu nada nem sequer te repreende e te diz, por que você não encontra algo, já que está tão completamente vazio? Mas como ele realmente disse, ele é uma verdadeira mãe, um grande orgulho, um exemplo de dedicação. Ele se humilhou e tornou-se obediente. Ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte de cruz. Então eu demonstrei obediência. Ele está em níveis em que poderia ter sido obediente. Mas quando ele chega à cruz, ei, essa é demais. Este é longe demais, é muito longe. Humildade. O espírito de obediência é o espírito de humildade. Isso é. Você ainda está aqui? Tem certeza? Sim. Então Deus quer construir um exército de seguidores do coração, um exército. Nós acompanhamos tudo, nós seguimos fundo, nós somos profundos, somos seguidores fiéis. Estamos perto. Você sente o nosso cheiro? Você é SM. Estamos muito perto. Respirando no seu pescoço. Aprendendo, obedecendo, seguindo em frente. H. Você ainda está por aí, meu amigo?
E o último, bem, só por esta noite durar. O espírito de seguir o coração é o espírito de obediência, que é o espírito de comunicação. Espírito de comunicação. O que é o espírito da comunicação? O que é o espírito da comunicação? João, o 5,19. Então Jesus respondeu e disse-lhe com grande clareza: em verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, nada pode fazer, absolutamente nada, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo aquilo que ele faz, o Filho também o faz da mesma exata maneira. Porque o Pai ama profundamente o Filho e lhe mostra tudo o que faz, revelando-lhe seus propósitos e obras. E ele lhe mostrará obras maiores do que estas, para que vocês se maravilhem. Perceba. Veja bem, Jesus disse claramente: o Filho nada pode fazer por si mesmo. Eu não posso fazer absolutamente nada por mim mesmo. Eu não posso e de fato não faço nada em absoluto. Mas com base na minha comunicação com meu Pai, eu saberei sempre o que devo fazer. Eu vejo o que ele está fazendo. Tudo o que ele faz é exatamente isso que o Filho faz igualmente, e então segue em frente. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Muitas vezes eu mostro às pessoas o que estou fazendo, mas elas, não é do interesse deles. Eles nem estão interessados. Às vezes você mostra a eles, você mostra às pessoas, elas não os conhecem, elas não se importam. Olha, a minha maior e mais profunda insatisfação é não ter filhos poderosos, como eu gostaria. É tudo o que eu quero. Sua semente será poderosa. O pai amava profundamente o filho. Mostrava-lhe todas as coisas. Sim, mostrava-lhe. Olha isso, olha isso. Veja o versículo 19, por favor. Em verdade digo que filho não pode fazer nada se não souber nada. O que vejo, faço. Então, se você não vê, como pode fazer? Se você está desligado, como pode fazer? Se você não aparece, como pode ver? Se você não encontra uma forma de você estar em contato, como vai ver o que o pai faz? Ou você não entendeu a pergunta? Então, quando você é enviado ao campo missionário, começa a ver pessoas se desligando e elas começam a não ir bem novamente. Eles nunca veem o que o pai é, eles não sabem o que está sendo feito. Mas o que ele vê o pai fazer, pois tudo aquilo que este faz, o filho também faz exatamente assim como o pai. Então, comunicação. Como você pode obedecer se nem sequer ouve falar ou ouve dele? Então, se aqui você ainda não aprendeu a fazer podcasts, você já está prestes a fluir completamente no espírito de desobediência plena, completa e totalmente. Porque você não sabe se sabe o que está acontecendo. Porque você não está todo em Acra, você não sabe o que está acontecendo. E você é um ancião, você é um pastor e nem mesmo. Você não está em contato, não ouve o que está acontecendo, não se mantém em contato, não tem o WhatsApp, não se comunica. Obviamente você está desligado. Você está, na verdade, assistindo outras coisas. Não há comunicação entre pai e filho, e esse é o fim da obediência. Então, o espírito de comunicação é o espírito de obediência. Você vê isso. Sem qualquer comunicação, sem qualquer obediência e morte totalmente completa para toda esta sessão específica. Você está aí? Estou aqui. Este é realmente o ponto de virada. Todos vocês que estão no campo missionário, este é o cerne da questão. É aqui que nos separamos. Sim, foi aqui que eu me separei. Há alguns anos, muitos pastores leigos e meninas bem jovens vieram trabalhar para mim e eu sempre as valorizei porque vieram substituir pessoas que não tinham esse espírito. Sim, elas vieram me ajudar quando eu não tinha ajuda. Eu sempre as valorizo. Sim, é aqui que nos separamos, é aqui que eu digo tchau e você também diz tchau.
É aqui que os seguidores de coração se separam dos admiradores e dos que só acenam com a mão. Este é o ponto. O ponto é, eu vejo o que meu pai faz, eu faço. Sim, o próprio pai vai mostrar. Ele até te chama e marca um encontro com você de novo. Eu entendo o que você está dizendo, mas veja, seu pai tem dinheiro, por isso você pode ir para o ministério em tempo integral. Quero dizer, meu pai não tem dinheiro, então eu não sou assim. Isso e aquilo. Uau, uau, uau. Ah, você é realmente assim. Então você pode fazer isso sim. É exatamente aqui que nós nos separamos. Mas essa não será a sua história. Você vai continuar em contato. Por essa razão, nós enfatizamos a importância de ter podcasts, WhatsApp e todas essas outras coisas importantes e relevantes. Porque sim, o primeiro amor, que número é esse afinal? Você precisa ter e fazer com que seus membros também tenham. Venha para os acampamentos. Venha cá. Veja o que está acontecendo. Caso contrário, você será desconectado. Você acha que está por perto, mas não é nada. E você vê que as frutas, você está apenas admirando algo de longe. Mas você pode ver que estou me esforçando muito para que você se torne grande e poderoso. Vá trabalhar nos Correios e veja o que vai acontecer com você. E, sim, avise seu chefe quando estiver trabalhando nos Correios. Você vê. Vocês entendem sobre o que estou pregando ou não está claro? Vocês entendem o que estou dizendo? O que estou dizendo? O que estou realmente dizendo, Nelson? O que estou dizendo para você não está claro, Arol. Está claro. Está claro, Joy, o que estou dizendo? Comunicação é como linha de sangue. Temos que manter contato o tempo todo. Caso contrário, não veremos, não saberemos o que você está fazendo, seremos cortados, isso vai acontecer. Ver é? Está acontecendo. Bispo, isso está acontecendo muito, muito mesmo, de fato, realmente. Está acontecendo? Está acontecendo. Quer dizer, as pessoas ficam isoladas porque não há linha de comunicação. Eles nem sabem o que o pai está fazendo, muito menos como fazê-lo. E isso é comovente. Quero dizer, é visível. Está acontecendo? Está acontecendo, Nadi. Está realmente acontecendo agora. As pessoas não assistem a nada, nem a podcasts, nada. É triste. É aqui que finalmente nos separamos. Despeça-se de tudo o que não serve mais. Fique de pé com uma nova postura. Diga ao seu vizinho mais próximo, com toda a convicção e sinceridade do seu coração: eu quero ter um espírito verdadeiramente bom, um espírito renovado e positivo. Eu realmente não me sinto nem um pouco feliz, nem um pouco satisfeito com aquele velho espírito que me acompanhou por tanto tempo, aquele espírito maligno, pesado e negativo que eu, infelizmente, tenho carregado comigo e que tem me impedido de viver plenamente. Quantos de vocês acham que tem carregado esse espírito maligno? Que espírito é esse? Se você está levantando a mão porque tem carregado. Espírito de quê? Desobediência, orgulho. O seu orgulho não é misterioso. Você nem sequer tem carro e é muito orgulhoso. Tudo bem, sim. Levantem as mãos para Jesus. Pai, nós te damos graças, nós te damos louvor, nós te damos glória. Somos sinceramente gratos por este tempo, este momento. Tu abençoas verdadeiramente as nossas vidas. Tu nos guias. Tu nos conduzes. Tu nos refinas.
tira de nós o espírito de não conseguir ser como Caleb, que não seguiram as pessoas, que não seguiram plenamente. Jesus, que a maldição e os demônios saiam completamente de nós, de nossos corpos e de nossas vidas, agora mesmo. Em nome de Jesus, eu os expulso com toda a autoridade e declaro que um novo e puro espírito de obediência é liberado para seguir plenamente a palavra sagrada do Senhor. Nós te damos louvor, nós te damos graças. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Olá.